Deus dê a todos nós saúde, graça e paz. Ainda sobre a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa encher o nosso interior. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para efetuar os propósitos de Deus na nossa vida. A palavra de Deus precisa marcar a nossa vida e comprometê-la. A palavra de Deus tem que ter gosto de alimento desejável. Como diz a Bíblia, doce como o mel. São as tuas palavras. E Jeremias fala no capítulo 15, verso 16, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Um dos versículos importantes da Bíblia Sagrada quanto a ser um alimento para a nossa vida e para produzir nosso crescimento é Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Mateus capítulo 4, verso 4 diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 1 Pedro 2,2 fala: desejem ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que, por meio dele, vocês tenham crescimento para a salvação. A leitura da Bíblia, o alimento espiritual para a nossa alma, essa leitura é que vai dar crescimento espiritual para todos nós. O apóstolo Paulo recomenda ao seu discípulo Timóteo no capítulo 3 da sua segunda carta, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A palavra de Deus fala que quando Ezequiel foi eleito para ser profeta, a visão que ele teve foi de uma voz que lhe dizia: coma esse rolo, vai e fala. Primeiro alimentar-se da palavra e depois mover para a ação e proclamá-la. Nunca devemos esquecer o conselho dado no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da sua vida não se desviará
dele. Nós temos um hino no nosso hinário 216 que canta: eu quero o pão do céu. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera em nós a vida, cria a fé, causa mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, vence a tentação, purifica as nossas mentes, ilumina o nosso caminho, encoraja-nos com as promessas de Deus, revela-nos os planos de Deus para cada um de nós e para toda a sua criação. Como praticar e viver a palavra de Deus? Lendo-a. Em casa, a recomendação para o povo de Israel, dos pais para os seus filhos, era que a palavra de Deus fosse lida, pronunciada, repetida, ao levantar e ao deitar. Nós devemos lê-la pela manhã, como diz o salmista, à noite, ao deitar, em horas de folga no serviço, na escola, na faculdade, no ônibus. Há porções especiais da Bíblia que nós podemos carregar conosco hoje com muita facilidade. Hoje temos o Novo Testamento de bolso e, além do mais, temos o celular com a palavra de Deus. Devemos lê-la, aproveitar todas as oportunidades para nos alimentarmos da palavra de Deus. Mas não apenas ler, mas também estudar. Aproveitar as oportunidades que nós já temos na nossa igreja, como a escola bíblica dominical, a central jovem, os clubes bíblicos, os grupos especiais durante a semana, as mulheres cristãs em ação, a terceira idade e, sobretudo, a atenção à palavra de Deus que é ministrada nos nossos cultos. Também dispomos no nosso templo de uma boa biblioteca que tem variedade de livros espirituais que podem ser lidos e estudados. Mas, sobretudo, nós devemos obedecer aquilo que nós lemos na sua palavra. E ao obedecer a palavra de Deus, nós estaremos também compartilhando-a e oferecendo o conteúdo da palavra de Deus a outras pessoas. Que Deus abençoe muito você na leitura da palavra de Deus. Se você quer conhecer formas diferentes de ler a Bíblia, não existe apenas a forma tradicional, isto é, começar em Gênesis e concluir no Apocalipse, lendo 3 capítulos por semana e 5 aos domingos, nós terminaríamos uma leitura da Bíblia completa durante um ano. Mas existem várias formas, vários métodos de leitura da Bíblia. E eu acabei de entrar no Google
para ver se de fato existe isso. Basta entrar no Google e pedir por formas diferentes de ler a Bíblia toda num ano. E você vai encontrar muitas sugestões, e algumas delas muito criativas, que ajudam você a ler diariamente a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe você. Amém.